Equipe espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, saudações cordiais. Tratamento espiritual à distância para pensamento obsessivo compulsivo, pensamento neurótico obsessivo e pensamentos repetitivos de cunhos materialistas, sensualistas, consumistas e atos impróprios de violência. Bom, haja visto os estudos do notável Sigmund Freud, o pai da psicanálise, há duas pulsões basilares na existência humana: pulsão de vida, pulsão de morte. E nesse ponto em chave, nesse ponto em especial, quando o ser humano se deixa dominar por uma pulsão, quando ele se entrega à volúpia de uma violência já nos seus pensamentos, ou seja, eu vou dar um exemplo. A pessoa vai tirando o seu veículo no estacionamento do supermercado. Mas quando ele vai retirar o seu veículo da vaga de estacionamento, o seu carro cheio de compras, abastecido, tranquilamente, alguém deixou um carrinho no meio do caminho. E aquele carrinho faz a pessoa parar o carro, soltar e tirar o carrinho de um lugar. Então aquela pessoa, naquele exato momento que está conduzindo o veículo, o condutor, se nos seus pensamentos ele deseja tamanho mal para quem esqueceu o carrinho naquele local, falando palavratório chulo, acusando a pessoa de irresponsável, ele está naquele momento projetando a sua raiva no outro. Porque um homem de bem, uma pessoa de bom coração, uma pessoa com pensamento estabilizado, equilibrado, emocionalmente estável ou emocionalmente saudável, ele diria o seguinte: é uma pena que uma pessoa não pensou na outra. É uma pena que a pessoa não teve empatia e deixou um carrinho de supermercado no meio do caminho atrapalhando o trânsito. Eu vou orar por ela, para que essa pessoa pense mais nos outros também. Mas eu não vou desejar-lhe o mal. Eu vou cuidadosamente tirar esse carrinho para não atrapalhar outra pessoa e vou desejar que ela melhore esse ímpeto de egoísmo dentro dela. Então esse é um pensamento positivo. E esse pensamento positivo é saudável, e a sua conexão com os pensamentos alures na espiritualidade será um pensamento de paz, de serenidade, prevenindo contra a neurose obsessiva compulsiva, que são os pensamentos neuróticos, obsedantes e violentos. Mas se a pessoa, utilizando-se ainda desse exemplo, começa a xingar violentamente a quem que deixou o carrinho, acusá-lo, lançá-lo imprecações, naquele momento, além de ele projetar a sua pulsão de morte, ou seja, se lhe fosse possível, ele utilizaria de violência com aquela pessoa, ele está conectando pequenos fios obsedantes nos pensamentos de espíritos vinculados à violência, que não podem muitas vezes fazer o mal diretamente àquela pessoa do carrinho, mas podem vibrar por ela para que ela se sinta mal, para que ela se sinta nervosa, para que ela se sinta depressiva ou melancólica no seu mundo íntimo. Então esse é um ponto especial que o tratamento espiritual vem trabalhar. Muitas pessoas dizem: me veio um pensamento muito negativo. Eu estava em casa, sentada no sofá ou lavando a louça, e veio um pensamento violento sobre mim. Será que me vai acontecer algo negativo? Bom, costumeiramente esse pensamento é um pensamento sugerido, é um pensamento emanado, é um pensamento lançado por um espírito sofredor que, se pudesse, já teria feito o mal, não teria lançado o pensamento. Como teus guias espirituais, teus protetores espirituais te protegeram para que ele não te fizesse o mal, ele usou o plano B, que seria o quê? Lançar vibrações negativas, para que de alguma forma conseguisse efetuar a sua vingança. A vingança não foi efetuada como o espírito sofredor gostaria, mas ela atua de maneira a causar um leve mal-estar, um pensamento negativo. Então a pessoa, para criar resistência, primeiramente, quando receba um pensamento negativo ou um pensamento negativo lhe venha na mente, o primeiro passo do atendimento espiritual à distância é dizer: meu Deus, se eu magoei alguém nessa vida ou em vida passada, eu peço de todo o coração que me perdoe.
Se eu fiz algum mal a alguém, me dê, Senhor, a oportunidade de restituir por amor. E eu peço que aquele que me enviou o mal receba em contrapartida um bem. Receba a minha vibração de luz. Então você estará fazendo a contra-vibração de luz, fazendo o que o Evangelho Terapia nos recomenda, devolver o mal com o bem, desejar o bem mesmo àqueles que vos caluniam e vos perseguem, amar os inimigos. Amar os inimigos não é ter para com eles a mesma alegria que se tem para com os amigos, acentua Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, mas é não ter o desejo de vingança. É não ter o desejo de ódio, de imprecação, como a história do carrinho do supermercado. Naquele momento, a pessoa talvez deixou aquele carrinho no meio do caminho e não foi por acaso. Talvez um próprio espírito sofredor intuiu a pessoa vendo que aquele carrinho ia ficar na frente da vaga do seu carro. Mas naquele momento, se você utiliza com a paciência, se você utiliza com a brandura, uma multidão de testemunhas que está te observando vai ver, opa, o Homero teve paciência, não é mais aquele mesmo de vidas passadas, ele está mudando. Ele não ficou bravo, nós intuímos a pessoa deixar o carrinho de compra ali e ele não ficou nervoso. Ele teve usou de misericórdia com aquela pessoa. Será que não é o momento de eu também usar de misericórdia com ele? Você toca na mente do obsessor. Toca com todo o carinho e respeito possível e faz assim uma verdadeira terapêutica na causa espiritual. Então vamos pedir ao Senhor Deus que abençoe muito aqueles que ainda estão temerários aos pensamentos neuróticos, obsessivos, compulsivos, que não está apenas na linha da psicanálise ou da psicologia clínica, mas está também na alça do espiritualismo universal, para que o amor seja a lei base da nossa vida, para que a vida seja estuante no organismo de luz e de fé, e para que os nossos pensamentos possam ser bons, porque é no pensamento bom que nós vamos alcançar aqueles que nos prejudicaram nesta vida ou em outras, ou que nós prejudicamos em outras vidas e agora viemos para ressarcir e lhes desejar o bem. Se você conhece alguém que sofre do borderline, da esquizofrenia, da síndrome do pânico, maníaco, obsessivo, depressivo, o neurótico compulsivo com hipocondria, tudo isso, vamos orientá-los nesse momento a tentar com todo esforço substituir o pensamento mal pelo bom. Pensar assim, quando o pensamento mal me chega é porque a espiritualidade já o filtrou. O mal já não quer me atingir, então está me atingindo subjetivamente, indiretamente. E eu vibrando o pensamento bom, eu vou curar gradativamente a causa da minha dor. Vou me manter mais calmo ou mais calma e vou alcançar os espíritos sofredores e dizer a eles, eu quero o bem de vocês, não lhes quero o mal. Receba o meu presente de luz e abençoa a minha vida e o meu coração. Robert de Filho, Homero Robert de Filho, terapeuta e evangelizador espiritual, junto à equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, hoje com atendimento à distância, pensamento obsessivo, substituindo-o por pensamentos de paz e de luz. Que assim seja, graças a Deus.